A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Esse é o 124. Passagens e comentários 124. Estou na página 111, um pouquinho além do nosso 123, no finalzinho dessa página. Isso sucedeu quando as ondas marinhas do tempo, rolando no seu ritmo eternamente invariável, haviam trazido a Páscoa, que foi celebrada no Berghof, como também lá se observavam, do mesmo modo, todas as etapas e cesuras a fim de se evitar a monotonia desconexa. Na hora do café da manhã, cada pensionista encontrou ao lado do talher um tufo de violetas. Tem uma observaçãozinha aqui. No pequeno almoço, todos receberam ovos coloridos. Pequeno almoço é interessante porque a gente está falando aqui de um café da manhã. Em francês é petit déjeuner. Então é pequeno almoço, traduzido ao pé da letra. Lembre-se que antes de a gente começar a chamar o café da manhã, você vai encontrar o almoço sendo a refeição do almoço de manhã, né? Então, deixa eu ver se eu lembro qual conto do Machado de Assis que isso exemplifica. Eu deveria de lembrar porque eu li aqui no canal. Bom, isso não é importante, mas em dois, três contos, a gente encontra isso. Esse almoço como a primeira refeição do dia, né? Um pequeno almoço, essa primeira refeição do dia. Bom, isso não é tão importante. Voltemos para o ponto desse 124. O ponto desse 124 é o seguinte. Então a Páscoa veio e foi celebrada, como também lá se observaram, do mesmo modo. Todas as etapas, então como que foi celebrada? Todas as etapas e cesuras, lembre-se que cesuras são cortes, ok? Todas as etapas e cesuras, a fim de se evitar a monotonia desconexa. É sobre isso que eu quero falar, só sobre isso, sobre a monotonia desconexa, né? Como que a monotonia, então mono, que é um tom, né? Mono é um, e tom é tom, tonia. Como que essa monotonia pode ser desconexa? Desconexa, eu imagino, por exemplo, eu estou falando sobre uma coisa aqui, continuando, o carro do meu primo é azul. Ele comprou esse carro na concessionária lá no centro. Estou falando de uma outra coisa totalmente desconexa, né? Mas como que a monotonia ela pode ser desconexa se ele é uma coisa só? A gente pode entender aqui desconexo não como aquilo que, sei lá, um filme do Godard, por exemplo, os filmes mais recentes do Godard, que vão acontecer um monte de coisa, se você não assistiu, talvez não assista, não sei, principalmente os mais modernos, né? Mas aconteceu um monte de coisa e uma coisa não tem nada a ver com a outra, então é tudo desconexo, então vai aparecendo um monte de cena, assim, essas coisas pós-modernas. Talvez não seja isso, mas talvez sejam desconexo porque a gente não consegue ver a conexão, ou seja, não consegue ver a junção entre uma coisa e outra, né? Quando eu estou falando aqui, eu estou falando sobre o mesmo assunto, não estou falando sobre o carro azul do meu primo, correto? Mas eu termino uma frase, eu junto essa frase com a primeira, então eu conecto essa segunda frase com a primeira, e aí eu vou tendo transições, etc, etc, né? Eu poderia pensar em algo desconexo como simplesmente sendo uma coisa só, as coisas vão se misturando assim. Parece que não há divisão entre essas coisas. Por que isso que eu estou falando, eu não acredito que seja uma hiperinterpretação, porque, afinal de contas, eu estou dando um significado, eu estou, como é que se diz? Eu estou esticando, tem uma palavra para isso que eu esqueci. Bom, mas eu estou esticando o significado
desconexo, quase no seu limite ali, né? Eu acredito que não há uma hiperinterpretação aqui, justamente porque todas as etapas e cesuras ali no Bergov eram feitas para evitar essa monotonia desconexa. Entendeu? Vamos transformar isso numa imagem. Imagine um melaço, ou imagine o próprio mel, né? Imagine o próprio mel, né? Aquela coisa que se estende. Imagine que o teu dia ele é como o mel. Meio que a hora do almoço é a hora de assistir, e a hora de assistir é a hora de descansar, e parece que você faz tudo e não faz nada no dia inteiro. Eu digo isso porque eu experienciei muito tempo isso. Ficava em casa, não tinha nada para fazer. Os domingos, principalmente, eram uma das piores torturas para mim, porque parece que o tempo ou passava demais ou não passava. Então era como se ficasse aquele melado, né? Eu lembro que eu e a minha esposa chamava isso de mormaço. Até hoje a gente chama de mormaço, né? Quando o dia parece que não rende e a gente fica na cama e não levanta. E, graças a Deus, são muito raros agora esses dias de mormaço. E olha que interessante, a gente meio que usou essa palavra instintivamente, né? Era pelo sentimento que a gente estava tendo no dia ali, a gente falava, nossa, vamos tentar sair, fazer alguma coisa para sair desse mormaço aqui, né? E eu nunca pensei por que a gente usava a palavra mormaço, né? Mas olha que interessante, como que é o mormaço? Eu vou ler aqui a definição de mormaço porque eu acho que esse mormaço se conecta muito bem com aquele melaço, ou aquele mel aqui da monotonia desconexa do Bergov, né? E aí a gente vai pensar nas cesuras. Então, mormaço, neblina quente e úmida resultante de forte calor. Beleza. O que eu coloquei aqui? Não importa se você vai para a sombra ou para a terra. Desculpe, não importa se você vai para a sombra ou vai para o sol. Parece que tudo é essa mesma temperatura, né? Eu imagino assim um dia de mormaço, um dia nublado, tudo. Onde que você vai tá na mesma temperatura. É diferente, por exemplo, você tá na praia, você sai no sol, o sol começa a te queimar. Você vai para a sombra, você sente aquela sensação refrescante. Aí vem o vento, te dá uma outra sensação. Ok? Percebeu? Se no vento é uma coisa, no sol é outra coisa, a sombra é outra coisa, quando para de ventar é outra coisa, você tem divisões. Então a temperatura ela não fica toda, vamos para usar o vocabulário aqui, monótona e desconexa, né? Ela tem as suas divisões, vamos colocar assim, né? Agora pense, se você é um doente que tem que ficar ali comendo e descansando, você corre o risco de entrar nesse melaço, nesse mel, nesse mormaço, né? E aí aquilo virá quase que um inferno, né? As coisas não acontecem e acontecem e assim por diante. Por causa disso que o pessoal do Bergov, muito sabiamente, colocam etapas e cesuras para evitar isso. Então seria como, sei lá, separar o melaço em caixinha. Não sei, acho que a imagem está indo longe demais, ok? Então tenha isso em mente. Deixa eu só ver o que eu anotei aqui, mas eu acho que eu já comentei tudo. Não no sentido de confusão, no sentido de melaço que se esparrama por tudo lentamente, né? Tudo é descanso, tudo é trabalho. É essa sensação realmente que eu tinha nesses sábados nesses domingos de mormaço, né? Parece que eu estava cansado demais, mas tudo era descanso, né? Tudo é descanso e tudo é trabalho. E por não ser um nem outro, se torna pior que qualquer coisa. Pior do que trabalhar e pior do que ficar só descansando é estar nesse mormaço, né? E eu lembro que uma das coisas que fez a gente superar isso era exatamente isso. Não, então tá, se eu não estou descansando direito, então eu vou levantar e vou trabalhar. Vou arrumar a casa, achar alguma coisa para eu fazer. E esse era o jeito de combater esse mormaço, né? Como eu disse, aqui
eles têm um outro jeito de combater o mormaço, que é criando uma rotina com diversas etapazinhas, de sorte que cada vez parece que você está numa nova etapa, né? Embora a gente saiba, essas novas etapas são eternas, sempre estão acontecendo.